Quando alguém é estranho, tem razão para o ser. Olá, eu hoje venho-te falar de um livro e que se chama A Estranha Sally Diamond. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Penguin e à Top Seller o facto de me terem cedido este livro, muito obrigada. E este livro é só e apenas fenomenal. Este livro é aquele livro que me deixa de coração cheio quando eu fecho as páginas do livro, porque é um livro que me deixa a pensar. E é um livro que não se esgota com a leitura, é um livro que nos leva depois a conversar sobre esse mesmo livro de outra forma. Bom, este livro conta a história da Sally, como o próprio nome indica, e a Sally é uma jovem que nós vamos conhecer quando da morte do seu pai. E a Sally é estranha, no mínimo. Há quem ponha a hipótese dela ter algum pico de autismo, eu não acho, mas a Sally é, no mínimo, estranha. E nós vamos acompanhar a história da Sally, contada na primeira pessoa pela Sally, e vamos acompanhar uma outra história contada por Peter, que aparentemente, pelo menos eu no princípio, não estava a perceber onde é que elas iam se tocar, mas que faz todo o sentido. E através destas duas histórias, nós vamos no fundo ter a história não só total da Sally, saber aquilo que lhe aconteceu, mas também a história do Peter. Este livro para mim é um livro que eu posso dizer que é um livro inquietante. A Sally é alguém que não tem memória do seu passado, ou seja, a partir de determinada altura nós percebemos que nós, leitores, somos capazes de saber mais o que é que aconteceu à Sally do que ela própria. A partir de determinada altura nós, leitores, temos o conhecimento com a Sally daquilo que lhe aconteceu e percebemos que ela não tem memórias dessa parte da sua vida. Isso para mim inquietou-me, porque esta coisa de quando a psicologia diz que a infância é fundamental, quando a psicologia diz que a infância é um elemento fundamental e de repente não há memória dessa mesma infância, para mim é no mínimo perturbador. E portanto aquilo que o livro nos vai dar é a descoberta desse passado da Sally, a descoberta dessa história da Sally, que no fundo explica muitos dos comportamentos dela e explica a sua estranheza social. E este aspecto é outro aspecto importante, que é este elemento da estranheza. Ou seja, quem tem um comportamento que não é passível de ser tido como o dito normal a nível da sociedade, passa logo a ser estranha. A Sally tem aqui alguns elementos que, obviamente, ela tem que alterá-los, ela tem que os modificar, mas, na verdade, dentro da perspectiva da sua construção e dentro da perspectiva da pessoa que ela foi e do que ela passou, se calhar ela não é tão estranha quanto isso. O estranho é nós não percebermos a sua estranheza ou não percebermos porque é que ela é assim. E aí os dados também têm que ser dados, passa a redundância, a quem está a analisar do outro lado. É por isso que eu vos comecei este vídeo por dizer que este é um livro muito interessante, um livro que nos leva a pensar e que nos deixa a pensar e que coloca aqui uma série de situações e uma série de elementos que nós temos como verdade e que nos leva a questioná-los. Pelo menos a mim levou-me a questionar. A Sally peca porque não tem grandes capacidades sociais, portanto a Sally não tem, a Sally não sabe se quiserem viver em sociedade, e o livro explica porquê, e de alguma forma é obrigada a sair do seu casulo, onde ela se sentia tão feliz, e a deparar-se com um mundo que muitas vezes é hostil, na maior parte das vezes é hostil, e um mundo que ela não sabe gerir. E portanto, sobre esse ponto de vista, é muito interessante ver como ela tem algumas dificuldades nessa convivência e principalmente como ela tem algumas dificuldades no passar da sua bolha, onde tudo era objetivo e claro, para uma sociedade onde os segundos sentidos estão sempre presentes. Eu nunca me tinha apercebido que nós tínhamos
e que falávamos tanto por metáforas, onde há preceitos legais que a Sally não conhece e que, portanto, quando ela o faz, não o faz por maldade, faz por desconhecimento. É muito interessante ver a progressão da Sally e é muito interessante o final do livro, quando a Sally decide que, independentemente daquilo que lhe dizem, o destino é seu, a vida é sua e ela vai decidir qual é a parte da bolha que ela quer manter para si e qual é a parte deste novo mundo que ela quer manter para si. E eu achei, sobre esse ponto de vista, muito interessante o final do livro. Até porque, no fim, aquilo que este livro nos diz é que cada um temos que viver consoante aquilo que as regras que achamos, obviamente que há regras sociais que a Sally tem que aprender e que têm que ser mantidas, mas temos que viver consoante aquilo que é melhor para nós, independentemente daquilo que os outros nos dizem. O livro tem gatilhos, atenção, o livro tem muitas situações que podem levantar alguns elementos de cada um de nós, ou alguns gatilhos que cada um de nós temos, mas há aqui um aspecto que eu achei muito interessante e que eu acho que se fala muito pouco. O livro tem, um dos gatilhos que o livro tem é o abuso físico e o abuso psicológico. E geralmente quando nós falamos de abuso, referenciamos sempre como algo negativo, algo condenável, algo... e vemos sempre uma pessoa que, de alguma forma, quer fazer mal à outra. Este livro levanta um problema que eu acho que é muito interessante, que é o problema do abuso quando, à partida, estamos a fazer algo, ou estamos supostamente a fazer algo de bom ao outro. E isso é muito interessante percebermos que, mais consciente ou menos inconsciente, e aqui eu acho que era muito consciente, mas que socialmente, aos olhos da sociedade, aquilo que nós estamos a fazer é muito bom, é louvável, é quase, se quiserem, uma caridade, salvo seja. De repente nós percebemos que aquilo que se fez foi uma maldade para quem se fez e que o abuso tanto foi o abuso que foi feito por mal, por algo que é reprovável a todos os níveis, como por algo que supostamente deveria ser para o bem do outro. Eu não sei se me estou a fazer entender, eu acho que quem lê o livro me entende, e esse é um elemento que eu acho fundamental e uma linha fundamental neste livro, que vai para o final, e o final é brutal. Não é um final tcharam no sentido de fogo de artifício, mas é um livro que nos leva em ascendente e que, quando chegamos ao fim, estamos em plena apneia, ou pelo menos estava, e portanto é muito interessante perceber que o livro nos encaminha para aquele ponto onde até quem supostamente estava a fazer as coisas por bem é um abusador, e é muito interessante verificar isso, muito interessante mesmo, muito interessante verificar que muitas vezes o abuso não vem só de quem maltrata, de quem humilha, mas quando supostamente estamos a fazer algo de bom, podemos estar simultaneamente a humilhar e podemos estar simultaneamente a ser abusadores e a condicionar o futuro dessa pessoa. Muito interessante sobre este aspecto deste livro. Este livro é brutal, este livro é mesmo muito bom. E sobre esse ponto de vista, o livro é muito sobre manipulação. E deixem que vos diga que eu achei progressivamente que o livro ia sendo sempre sobre manipulação. Ou seja, a Sally sai de uma situação que socialmente é considerada estranha, utilizando o título, e passa depois para uma série de situações em que as pessoas querem impor normas que elas têm como as normas normais da sociedade. A ideia é boa, é integrá-la, mas até que ponto é que essa imposição também não é algo negativo. Temos depois aqui uma jovem que, de alguma forma, é quase obrigada a ter o seu destino nas mãos e a arrebatar o seu destino e a gerir a sua forma de estar o melhor que pode para si mesma. É, pois, um livro perturbador, é um livro inquietante, é um livro contado a duas vozes, onde nós vemos, por um lado,
esta tentativa de se alterar e esta tentativa de integração, e por outro vemos a perpetuação dos erros e a perpetuação dos erros de geração em geração, também aqui com um não assumir que é uma maldade, mas achando que se está a fazer algo de bom e que no final o caminho vai ser o certo, o que é só e apenas perturbador. Há cenas em que é difícil, é muito difícil. A cena, e para quem já leu, do quarto, para mim, foi uma cena, quando o Peter vai ao quarto, é uma cena perturbadora, muito perturbadora. Foi aquela cena que eu li e tive que fechar o livro para respirar. É um livro inquietante, mas eu acho que vai ser daqueles livros que são inesquecíveis. Mesmo. E que levanta aqui uma série de problemáticas que eu acho que vão ficar na minha cabeça durante algum tempo. E pronto, aqui está a minha opinião sobre a estranha Sally Diamond. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.